E aí, pessoal, depois o pessoal fala assim, só dá uma lidinha na lei ali e boa, né? Pega a legislação tributária lá, aquele curso com tudão lá, bem completinho, mas só dá uma lidinha lá na lei e boa, já tá tudo certo. Meu querido, né? A gente só vê o tamanho do problema conforme a gente vai montando aqui o material de apoio para vocês. Porque, realmente, a gente está falando de mais de 600 e tantos slides que vocês vão receber aí. Está acompanhando o curso. Muita coisa vai ser aqui explicada por mim na videoaula, quer dizer, então é coisa pra caramba, né? Então o pessoal não tem muita dó nem compaixão do meu querido candidato ao concurso público. Mas tudo bem, o que é difícil o difícil para você é difícil geral, então nós estamos firmes nesse propósito, nós vamos invadir, né, o território de Pernambuco e a gente está pronto para isso, professor. Quero ser fiscal, quero ser auditor fiscal, auditora fiscal do estado de Pernambuco. A oportunidade é essa, se o edital saiu para mim, então é para você, tá bom? O que faltou falar aqui para a gente completar, então, o curso da legislação tributária do estado de Pernambuco aqui com você. A Lei Estadual 11.514, de 29 de dezembro de 1997, é a lei que trata a respeito das infrações e penalidades, mas mais que isso, ela fala de vários assuntos que normalmente caem nas provas escolhidas aí pela banca. Então, para você que quer fazer esse concurso, essa lei acaba sendo uma lei que pode cair, sinceramente, com duas ou até mais questões, porque é uma matéria interessantíssima. Por incrível que pareça, o artigo 10, que vai falar justamente das infrações e penalidades, eu vou pular, né? São muitos detalhes que eu creio inviável para você na prova. Mas, em compensação, falar a respeito de situações onde o Estado tem uma presunção de omissão de receita, isso tem tudo a ver com a prova, inclusive, de auditoria fiscal de vocês. Então, quer dizer, tem muita coisa que tem a ver com a prova de auditoria que está nessa lei. Então, vale a pena conhecer, vale a pena estudar, vale a pena cair matando. Lei Estadual do Estado de Pernambuco, 11.514, 29 de dezembro de 1997, a lei que trata a respeito das nossas situações relacionadas à infração dos tributos. Então ele fala assim, ó, o que é uma infração? Constitui infração à legislação tributária do Estado de Pernambuco toda ação fazer ou omissão não fazer, então ação ou omissão, voluntária ou por ato involuntário, por ato de vontade ou não, que importe inobservância por parte de pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida por lei, decreto ou atos administrativos de caráter normativo, destinados a complementá-los, inclusive o não pagamento de tributos e acréscimos nos prazos legais. Compreende-se, então, nesses acréscimos o valor das multas, da atualização monetária e o valor dos juros. Então, isso são o que nós chamamos os acréscimos licitados na lei. Então, veja que o fato de você, a princípio, cometer uma infração é justamente você fazer algo que a lei diz para não fazer, ou deixar de fazer algo que a lei diz para você fazer. Então, você, por exemplo, não pode rasurar o seu livro fiscal. Não pode, por exemplo, emitir nota fiscal com dados incorretos. Então, tem a ação de não poder. E a ação de fazer você tem que escriturar o livro, você tem que entregar as guias de pagamento do tributo corretamente feitas. Né? Então, você está sempre sujeito a multas, atualização monetária, juros. Quem responde pela infração? Respondem pela infração de forma conjunta ou isolada todos aqueles que tenham concorrido de alguma forma para a sua prática ou dela se tenham beneficiado. Então, todos aqueles que têm concorrido de alguma forma para a sua prática estão dentro dessas pessoas que vão ser responsabilizadas. Salvo disposição expressa em contrário à responsabilidade por infração, veja lá, que nem lá no CTN, né? Independe da intenção na cabeça do agente, ou seja, eu não estou preocupado se ele tinha ou não intenção de cometer aquela infração. Ou da efetividade, natureza da extensão dos seus efeitos. Também não estou preocupado se houve os efeitos ou não. O fato dele adulterar uma guia de pagamento, o fato dele, a princípio, adulterar uma escrituração contábil ou fiscal, para mim já é o suficiente, mesmo que ele tivesse intenção ou não tivesse intenção. Porque a adulteração subentende intenção, mas se ele tivesse errado naquela, também já era o suficiente para ter cometido a infração. E se gerou efeito ou não gerou efeito, ou seja, mesmo que a operação fosse uma operação isenta ou não tributada, não importa, a gente também pegaria ele, tá bom? Vamos lá, continuando.
O decreto e os demais atos administrativos não poderão estabelecer ou disciplinar a obrigação tributária principal, nem definir infrações ou combinar penalidades que não sejam aquelas autorizadas ou que estejam previstas em lei. Então, o decreto não pode, a princípio, criar situações contra a penalidade, assim somente a lei. Bom, vamos agora para as disposições desta lei tributárias penais. Ele vai falar sobre as multas. Então, ó, as infrações da legislação tributária pertinentes ao ICMS serão combinadas com pena de multa. A multa, então, é a nossa penalidade mais comum aqui no estado de Pernambuco. Beleza? A autoridade fiscal vai propor, então, a aplicação da pena de multa partindo da pena básica estabelecida para a infração, majorando-a em razão das circunstâncias agravantes. Então, nós temos algumas circunstâncias que, se o contribuinte cometer, ali para nós é um agravante. E quais são as circunstâncias agravantes que poderiam cair na sua prova para o seu concurso? São circunstâncias agravantes gerais: a reincidência, a repetição pura e simples, a adulteração, o vício e a falsificação. Guarda esses agravantes, achei bem interessante essa listagem, porque ela bem pode aparecer na prova, né? Veja que tem 5 itens: reincidência, repetição pura e simples, adulteração, vício e falsificação. Um sexto item vai ser o irregular, né? Não é essa circunstância propriamente dita. Então, ó, as circunstâncias agravantes referidas nesse artigo somente serão consideradas na hipótese de lavratura, seja do auto de apreensão, do auto de infração, do termo de acompanhamento e regularização. E aí vamos definir o que é cada um deles. O que é, professor? A reincidência. Reincidência é a prática de uma nova infração ao mesmo dispositivo. Então, ele cometeu a mesma infração. Ele cometeu a mesma falta ao mesmo dispositivo. Ou uma disposição idêntica da legislação tributária. Quem fez? O mesmo contribuinte, anteriormente responsabilizado em virtude de decisão administrativa que foi transitada em julgado. Então, essa situação prática, nova infração ao mesmo dispositivo ou disposição idêntica pelo mesmo contribuinte, né? É uma situação de reincidência. Repetição pura e simples. O que é isso? Repetição de infração que não constitui reincidência e que tenha sido anteriormente apurada pela administração fazendária e notificada ao sujeito passivo. Então, isso é o que nós vamos chamar de repetição pura e simples. Não é reincidência. Foi apurada anteriormente e notificada ao sujeito passivo, né? Então, repetição da infração, mas ela ainda não é considerada reincidência. Diferente, né, professor? Exatamente. E, né, o disposto nesse artigo não se aplica relativamente ao inciso número 1. Então, ele está falando aqui, ó, ainda do artigo 9º, incisos 1 e 2. Né? Então, está citando aqui o artigo 9º, nos seus incisos 1 e 2. E aí ele cita aqui para nós, vamos ver se a gente consegue enxergar aqui, informações aqui do artigo, né? Artigo 9º. Então, no artigo 9º, inciso 1 e 2, ele cita lá o que é reincidência e o que é repetição pura e simples. Ele não fala sobre adulteração, nem vício, nem falsificação. Aí já vai direto para o parágrafo 1º. Ele fala assim, ó, o disposto nesse artigo, o que é o que está disposto nesse artigo? O que é reincidência e o que é repetição pura e simples. Quanto ao inciso 1, reincidência, não se aplica quando a prática da nova infração ocorrer após 5 anos, ou seja, antes de 5 anos, se ele repetiu, ele está em reincidente. Se for após 5 anos, não é reincidência. Então, ele fala assim, ó, quando a prática da nova infração ocorrer após 5 anos, contados do período fiscal subsequente ao da verificação da primeira. Quando houver extinção integral do crédito tributário. Então, pode ser também que houver incidência, mas se houver extinção integral do crédito tributário, não vai ser considerada como não incidente. Como é que é isso, professor? É interessante que a gente já tem isso na nossa legislação, inclusive penal, né? Nós temos a lei que trata a respeito na esfera penal de que se a pessoa, a princípio, durante o prazo que houve a denúncia, ela for lá e pagar integralmente o débito, está extinta a punibilidade. Aqui, se ele, a princípio,
pagar integralmente o débito tributário, está extinto até a verificação se houve reincidência ou não, né? Então, é uma situação interessante aqui, né? Quer dizer, estou realmente usando o Estado como instrumento de cobrança. Relativamente ao inciso 2, que é a repetição pura e simples, quando a matéria estiver pendente de julgamento, seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial. O disposto nesse artigo não se aplica aos casos de inadimplência decorrente de imposto declarado em documentos de informação econômica e fiscal e não recolhidos. Então, o disposto nesse artigo não se aplica aos casos de inadimplência decorrente de imposto declarado em documentos de informação econômica e fiscal e não recolhidos. Aplicação e graduação das multas. Veja que eu pulei. Vou botar até aqui, ó, para que você não fique bravo comigo, hein? Pulei mesmo. Na moral, hein? O artigo 10. Por que você pulou, professor? Porque aqui estavam todas as infrações e penalidades dentro dessa lei. E a combinação dessas infrações e penalidades davam mais de 200 combinações. Eu creio que é impossível você decorar aquilo tudo. Possível. Então, tem multa que é uma porcentagem, né, que é uma multa percentual ou porcentual. Tem a multa que é uma quantidade de unidade fiscal de referência aqui do Estado, o FIE. Então, mas o que eu vou fazer com você, né? Quer dizer, eu vou citar aqui, né, quando a gente vai lá no artigo 10, a gente tem as multas contra a inscrição no cadastro de contribuintes. Por exemplo, falta de comunicação de um ato ou fato que venha modificar a informação cadastral, 500 o FIE. Aí eu vou fazer você decorar isso. Atraso na escrituração, 1% do valor da operação ou prestação não escriturada até o limite de 3.000 FIE. Então, quer dizer, como é que eu vou fazer você guardar isso tudo? São mais de 200 tipos de multa aqui e várias possibilidades de combinação ainda. Então, não creio que seja viável para o nosso querido aluno tratar a respeito dessa situação, por isso eu pulei o artigo 10 e aconselho você a fazer o mesmo. Eu vou dar uma olhadinha. Dá uma olhadinha, né? Não custa nada. Mas você vai ver lá que o que eu estou falando é verdade. Aí ele fala assim, para efeito da majoração dada no artigo 8º, que é justamente a situação dos agravantes. Então vamos lá para os agravantes. A pena básica será acrescida dos seguintes percentuais sobre a multa aplicável. Então, quando a pessoa cometeu reincidência, mais 50%. Quando for só uma repetição pura e simples, mais 30%. Quando for um vício mesmo, de adulteração, vício ou falsificação de qualquer livro ou documento fiscal, aí sim a coisa vai pior, né? Mais 100%. As multas são acumulativas quando resultarem concomitantemente do descumprimento da obrigação tributária principal e acessória, observado o disposto em parágrafo. A multa pelo descumprimento de obrigação acessória será absorvida pela multa relativa à obrigação principal, sempre que se tratar de cometimento de infração, em que o descumprimento da obrigação acessória presuma o da obrigação principal. Sempre, então, né, que se tratar de cometimento de infração, em que o descumprimento da obrigação acessória presuma o da obrigação principal. Vamos lá. As infrações regulamentares cometidas na emissão ou preenchimento de um mesmo documento, né, ou na feitura de um mesmo lançamento, serão consideradas uma única infração sujeita à penalidade mais grave. Quando na mesma ação ou omissão, uma infração regulamentar, for necessária a constituição de outra, serão consideradas uma única sujeita à penalidade atribuída à infração inicial. Então, veja, se uma infração for necessária a constituição de outra, as duas vão ser consideradas uma única sujeita à penalidade atribuída à infração primeira. Na hipótese dos parágrafos anteriores, se tiver sido lavrado pela autoridade fiscal mais de um ato, serão eles reunidos num processo somente, a requerimento do interessado para que haja imposição de pena. Então, você fala que existe a possibilidade de você reunir as infrações num auto de infração, num termo de regularização dentro aqui do Estado. A imposição de multa, salvo nos casos previstos na lei, não dispensa o pagamento do imposto. Ou seja, o camarada tomou a multa, isso não significa que está quites com o Estado, ele tem que pagar o imposto. Não exime o infrator da obrigação de reparar danos resultantes da infração. Então, ele não fica isento de reparar danos resultantes da infração. Não prejudica a aplicação cumulativa de penalidades. Não prejudica a acumulação cumulativa de penalidades, considerando-se, inclusive, as circunstâncias agravantes previstas na lei.
Bom, outro conceito, olha só que interessante como é que essa lei traz coisas interessantes aqui para o nosso estudo. Outro conceito interessante que poderia cair na nossa prova é o conceito de espontaneidade. Então ele fala assim, ó, não serão aplicadas multas, ou seja, penalidades, quando? Quando aquele que antes de qualquer procedimento fiscal vier a procurar, de forma espontânea, a repartição fazendária para comunicar e sanar as irregularidades, né? Então ele veio de forma espontânea comunicar e sanar irregularidades. Salvo na seguinte hipótese. Então aqui, ó, deixa de ser espontâneo. Deixa de ser espontâneo. Quais são as situações? Falta de lançamento de documentos fiscais, falta de recolhimento do tributo, apresentação fora do prazo, intempestiva, a repartição fazendária, de uma documentação fiscal quando exigida, bem como a sua substituição por outro documento equivalente, irregularidades relativas ao selo de autenticidade. Então, essas são situações de irregularidades aqui junto a nós, aqui no Estado. Tá legal? Também não serão aplicadas penalidades aos que tiverem agido ou pago o imposto com base em súmula do TAT, Tribunal Administrativo e Tributário do Estado, devidamente homologada, nos termos da legislação tributária pertinente, decisão de última instância administrativa em processo em qual for parte o interessado, decisão proferida em processo de consulta, conforme a Lei 10.654, que você já estudou comigo, toda essa lei, né, mais de 100 artigos, uma coisa louca, todo o processo administrativo tributário, entre eles o processo de consulta tributária, na qual for parte o interessado. Então aqui, ó, não é aplicada a penalidade se o camarada seguir o súmula do TAT, se a decisão da última instância administrativa foi a favor dele, ou se ele está seguindo o processo de consulta, a decisão no processo de consulta. Ao sujeito passivo que reconhecer total ou parcialmente o crédito tributário, relativamente ao não cumprimento das obrigações tributárias, principal e acessória, será concedida nos termos de lei específica relativa ao processo administrativo tributário uma redução no valor da multa incidente sobre a infração reconhecida, salvo as previstas no artigo 10, inciso 7, né? Conforme a Lei 11.903. Parágrafo único. Os juros de mora serão dispensados na hipótese de o recolhimento ocorrer em uma só vez, até o termo final previsto em decreto do Poder Executivo. Serão reduzidos até o termo final previsto em decreto do Poder Executivo, em função do número de meses em que o débito for parcelado, a partir do termo inicial previsto em decreto do Poder Executivo e na forma nele estabelecida, na hipótese de o recolhimento ocorrer de uma só vez, retirando-se do respectivo valor o montante correspondente à atualização monetária do imposto. Bom, outra punição que nós podemos ter aqui dentro do Estado, que eu considero até extremamente relevante, porque normalmente a gente pensa assim, não existe uma punição que impeça o contribuinte de poder exercer sua atividade. Até porque isso seria contra a Constituição Federal. Para tudo. O camarada, para cumprir a situação de ter um cadastro de contribuinte no Estado e poder trabalhar dentro do Estado, ele tem que cumprir alguns requisitos. Se ele não cumprir esses requisitos, pode ter a sua inscrição cancelada. Cancelamento da inscrição no cadastro contribuinte do Estado de Pernambuco. Veja lá. Então ele falava sobre isso. Até o dia 30 de setembro de 2013, a inscrição do CACEP poderá ser cancelada de ofício nos seguintes casos. Então, até este dia, havia possibilidade de cancelamento nos seguintes casos. Alteração de endereço, o camarada mudou de estabelecimento sem prévia autorização da autoridade fazendária. Emissão de nota fiscal sem que corresponda a uma operação ou uma prestação tributada ou não, com utilização e proveito próprio ou alheio do mencionado documento para a produção de qualquer efeito fiscal. Então, ele, a princípio, deu saída sem nota. Obtenção de inscrição mediante informações que não são verdadeiras, inverídicas. Inscrição de estabelecimento com domicílio fictício. O camarada fala que está... Às vezes você vai lá, o camarada informa o endereço para o Estado. O Estado vai lá no endereço e não acha ninguém. Aliás, desculpa, nem acha o endereço. Não acha a numeração na rua. Ele fala assim, Rua X, número 500. Não tem número 500 na Rua X. A Rua X só vai até o número 20. Então, são situações de domicílios fictícios. O que mais? Não apresentação de documentos de informações econômico-fiscais
ou apresentação destes com erro ou de forma incompleta, nos termos de portaria do secretário de Fazenda. Então, também é outra situação, né? Então, tudo isso até 30 de setembro de 2013. Continuando, até 30 de setembro de 2013. Cancelamento poderia ser feito por não atendimento ao recadastramento determinado pela Cefaz. Outras hipóteses previstas em portaria do próprio secretário. Aquisição, transporte, estocagem, distribuição, revenda de combustíveis em desconformidade com as especificações estabelecidas por órgão regulador competente. Esse cancelamento da inscrição a ser declarado por meio de um edital será promovido mediante um processo regular. Sempre há uma necessidade da ampla defesa. Então, processo regular, devidamente instruído, iniciado pelo funcionário fiscal que constatou a existência de irregularidades. O cancelamento neste artigo implica considerar-se o contribuinte como não inscrito. Uma vez que ele teve essa inscrição cancelada, ele agora é como se ele não fosse inscrito no Estado. Então, qualquer coisa que ele vier a fazer, agora está sem inscrição, pode ser autuado. Mas depois, ele fala, são nulos, então, para efeitos fiscais, todos os atos praticados pelo sujeito passivo que teve sua inscrição cancelada. A nulidade, então, destes atos, né, a que se refere ao parágrafo anterior, opera-se a partir do momento da ocorrência da irregularidade determinante do cancelamento. Então, conforme ele fez uma venda sem nota, conforme ele fez um transporte de combustíveis de forma irregular, conforme ele fez uma alteração de endereço e não informou a secretaria, tudo isso pode estar rolado aí nessa situação. Tá certo? A inidoneidade declarada em edital, nos termos do parágrafo 1º, alcança os documentos fiscais emitidos pelo contribuinte a partir da data da prática do ato ou omissão. Então, veja, a partir de então, quem a princípio teve sua inscrição cancelada se torna um emissor de documentos inidôneos, que não trazem fé naquilo que está descrito neles. Documentos que não geram, né, prova a favor do contribuinte, mas contra ele. Ou de conformidade com a legislação em vigor, caracteriza a condição de inidoneidade, ou na sua falta, da data da verificação fiscal que tenha constatado tal irregularidade. A inscrição do contribuinte poderá ser reativada? Pode. Nos seguintes casos. 1. Quando sanadas as irregularidades que tenham determinado cancelamento da própria inscrição, por ato administrativo de um processo regular devidamente instruído. Então, isso pode ser voltado atrás nessas duas situações. Poderá a Secretaria da Fazenda, diante dos fatos arrolados no caput, exigir garantias. A Cefaz pode exigir garantias para que o sujeito passivo possa cumprir a obrigação tributária principal ou ainda submetê-la ao Sistema Especial de Controle, Fiscalização e Pagamento, ensejando ao mesmo a manutenção de sua inscrição. Relativamente ao cancelamento da inscrição de que trata o inciso 8º do caput, observar-se o seguinte: a desconformidade ali referida deve ser comprovada por laudo elaborado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, ou por entidade por ele credenciada ou conveniada. Ou seja, o fato da pessoa não estar cumprindo a situação relacionada a combustíveis, quem vai verificar é a Agência Nacional de Petróleo. Não será concedida inscrição pelo prazo de 5 anos para a empresa que exerça qualquer das atividades referidas no inciso 8º e cujo quadro societário seja composto por um sócio, um administrador ou representante legal, que tenha, então, participação numa inscrição que tenha sido cancelada. Qual que é o problema aqui, professor? O problema aqui é o combustível adulterado. Vou falar aqui olhando nos seus olhinhos. O problema aqui é combustível adulterado. Toda vez que uma empresa dentro do estado de Pernambuco estivesse assim vendendo combustível adulterado, aquela empresa poderia ter seu cancelamento de inscrição dado junto ao CACEP. Então, ela não poderia mais vender combustível. Tudo bem? Só que o pessoal que faz parte desse quadro societário também não poderia abrir outra empresa, porque seria muito fácil, né? Já que eu fechei aqui o posto clandestino, abro um outro posto com a mesma inscrição, com o mesmo quadro societário, só muda a inscrição, beleza. Tá tudo certo. Ele está falando aqui, ó. O sócio, o administrador, o representante legal que tenha participado desta empresa, que tenha sido cancelada, não vai receber inscrição no cadastro pelo prazo de 5 anos. Então, a punição se estende para mais 5 anos. O disposto no parágrafo 7º aplica-se, inclusive, à empresa adquirente de fundo de comércio ou estabelecimento, ou seja, se estende para uma outra empresa que compre ela,
que continuar a exploração da atividade exercida pelo contribuinte, no caso de combustíveis, cuja inscrição tenha sido cancelada nos termos do inciso 8º. Ou seja, se a empresa, a princípio, que estava fazendo coisa errada com combustível, ela resolve, né, vou fazer uma treta aqui, eu vou vender-me para outra empresa. Então, agora a outra empresa não vai estar irregular. Calma lá. Isso não é verdade. Pode sim a irregularidade se estender ao fundo de comércio que é adquirir. Então, no princípio, quem vai pegar aquilo ali vai pegar uma bucha e não vai poder abrir a empresa dentro daquela situação. Veja que existe também a outra punição aqui no Estado, que é a interdição do estabelecimento. Ele fala o seguinte, ó, o funcionário fiscal, no âmbito da respectiva competência, poderá providenciar a interdição do estabelecimento, impedindo o exercício da atividade. Então já é uma coisa grave, né? Que a princípio estaria contra a Constituição. Vamos ver em que situações que ele verifica isso. Primeira coisa, sempre que constatar prática de irregularidade que constitui indício de que a mercadoria esteja em situação irregular, até que aquela situação esteja regularizada. Então, se ele vê que a mercadoria está em situação irregular, ele pode fazer isso. Isso é interdição do estabelecimento. Quando houver indício ou evidência de desconformidade com as especificações estabelecidas por órgão regulador competente relativamente à aquisição, transporte, estocagem, distribuição, revenda de combustíveis, constatada pela autoridade fazendária mediante testes de campo realizados conforme convênio celebrado com a ANP. Então, o que acontece aqui? Novamente, o problema dos combustíveis, né? Então, a gente já percebe ali claramente que se o posto de gasolina for verificado fazendo coisa irregular, fazendo mistura de combustível, fazendo venda sem nota, comprando sem nota, né? Vendendo combustível adulterado, que eu acho que é a infração mais grave que nós temos e mais comum. Tá aqui, ó. Pode ter o seu estabelecimento interditado. E quem você acha que vai lá interditar o estabelecimento dele? Quem? Você, meu querido. Auditor e auditora fiscal de Pernambuco. Simples assim. Ainda falo uma coisa para você. Tudão, não acredito que você já foi interditar estabelecimento de posto de gasolina vendendo combustível adulterado. 24 anos ao seu dispor de fiscalização estadual, já fomos lá em 2 colegas interditar posto de gasolina que vendia combustível adulterado. Perdeu todas as esferas no processo administrativo, não entrou com o processo judicial, foi ter o estabelecimento interditado. Tudo bem? Então, outra informação interessante. Ainda sobre essa interdição do estabelecimento. Quando for encontrada no referido estabelecimento ou por ele indicada, ou por ele tenha transitado, por exemplo, mercadoria de provável origem ilícita. Então, por exemplo, CD pirata. Desde que verificado indício da prática de crime de receptação qualificada. O que é receptação qualificada? É quando você, a princípio, descobre o local que está adquirindo uma carga roubada, né? E isso for constatado pela autoridade policial. Na hipótese do inciso 1 do caput, quando a irregularidade for relativa a combustível e estiver caracterizada a repetição pura e simples, a interdição será aplicada pelo período de 1 ano, ou seja, pode ter 1 ano ali, interditado depois de gasolina. Na hipótese do inciso 2, que é a venda adulterada ali, a interdição será parcial, alcançando apenas os bicos, abastecedores e os tanques utilizados na comercialização, lembra do combustível adulterado? Dos combustíveis com indício de desconformidade, até que haja a elaboração do laudo pela Agência Nacional de Petróleo. Então, o laudo vai ser importante para a gente ver o que realmente está acontecendo ali. Tá certo? Laudo pela ANP ou entidade por ela credenciada ou com ela conveniada. Na hipótese do referido laudo, inciso 1, demonstrar a existência de desconformidade, então você não sabe, né? O fiscal não sabe que o combustível está adulterado, mas o fiscal pode ser chamado ali para verificar, né? Se aquela determinada situação e colher uma amostra. Professor, você já colheu a amostra de combustível dentro de posto de gasolina? Perdi a conta de quantas vezes. Tudo bem? Então, o colega fiscal faz isso, o professor faz, pelo menos aqui no estado de São Paulo faz, e pelo jeito lá em Pernambuco também. O estabelecimento será completamente... Então, olha só, se você encontrou um laudo dizendo que, a princípio, o combustível está adulterado, o estabelecimento será completamente interditado em suas atividades pelo prazo de 30 dias, contado da ciência da notificação pela Cefaz, e, quando tiver caracterizada a repetição pura e simples, a interdição no local para desenvolvimento... Então, ele foi interditado uma vez, foi interditado de novo, a interdição no local para o desenvolvimento das mesmas atividades será, então, feita pelo prazo de 5 anos, sem prejuízo da declaração da inaptidão da inscrição do contribuinte no cadastro de contribuinte do Estado de Pernambuco,
nos termos, então, definidos em decreto do Poder Executivo. Tá bom, pessoal? Então, importantes informações aqui para a gente poder levar para a prova. Eu vejo, assim, que tem bastante informação interessante aqui nessa lei. Você vê que é uma lei que, a princípio, trata de diversos assuntos, né? Bastante informação interessante, inclusive agora, quanto à situação da interdição do estabelecimento. Veja esse último tópico aqui, ó. Na hipótese, então, do inciso 3 do caput, a interdição será aplicada pelo prazo de 1 ano. Lembra do inciso 3? Né? Quando for encontrada, né, dentro do estabelecimento, prova de que é uma mercadoria roubada e ali houve receptação. Então, a interdição ali será pelo prazo de 1 ano. Então, foi crime de receptação, né? A partir do contado da ciência da notificação pela Cefaz. Quando estiver caracterizada a repetição pura e simples, o período de interdição, previsto então no inciso 1, será de 5 anos, sem prejuízo da declaração da inaptidão da inscrição do contribuinte no cadastro, nos termos então definidos em decreto do Poder Executivo. Então nós temos o problema dos combustíveis, interdição de estabelecimento, nós temos o problema do combustível adulterado, nós temos o problema de, por exemplo, você chegar lá num estabelecimento que acaba se depara com um desmanche. Então ele compra parte de veículos que são desmontados, roubados de fonte, né, ilícita, e ele compra. Aí vende baratinho, você desmanche. Se você parar num lugar desse, você tem grande chance de ter que fazer isso aqui, que a gente está falando, uma interdição do estabelecimento. Tá bom, galera? Com esses tópicos, às vezes um exemplinho que eu falo aqui, outro ali, ajuda você a entender. A gente tem pouquinho tempo para a prova, mas estamos firmes nesse propósito. Você vai ser auditor fiscal. Nós vamos invadir! Você faz Pernambuco? Estamos chegando. Até lá.